Queridos, abramos a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, seguindo aí a nossa exposição a essa carta, lá no capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Faremos a leitura dos versos de 1 a 17. Efésios, capítulo 5, os versículos de 1 a 17. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, quero conversar com as crianças. Crianças, preste atenção agora aqui no pastor. Olhem aqui para mim. Tem uma conversa com vocês agora. Eu não vou conseguir olhar para todas, porque vocês estão espalhadas aqui no salão. Mas preste atenção. Lá na criação, antes de Deus criar qualquer coisa, o que existia? Trevas. Vocês lembram? Qual foi o primeiro ato que Deus fez na sua criação? Foi luz. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E a luz veio dar vida ao que antes não tinha vida, porque era apenas escuridão. Mas o problema da escuridão voltou à cena, quando no capítulo 3 de Gênesis, o homem e a mulher, que foram criados à imagem e semelhança de Deus, fizeram um ato contrário àquilo que Deus havia deixado para eles. Eles desobedeceram a Deus, fazendo o quê? Comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Com isso a escuridão voltou, mas agora a escuridão voltou para dentro das pessoas. Agora há um problema. Por conta dessa escuridão conhecida como pecado, nós temos um problema. Mas nada disso fugiu do controle de Deus. Deus sabia que isso iria acontecer. E então Deus precisou resolver isso. E como Deus resolveu isso? Deus resolveu enviando o seu Filho Jesus, para onde? Aqui para a terra, para poder morrer na cruz, e na morte de cruz derramar o sangue dele, e assim trazer luz aos corações que estavam escuros, estavam em trevas. Então a cruz do Senhor traz essa luz para esses corações. E agora o coração que estava em trevas passa a ser luz, irradiar luz. E então Deus nos manda a fazer o quê? A andar refletindo luz. Refletindo luz para quem? Para aqueles que ainda estão com os seus corações nas trevas. Isso é o resumo da Escritura. Que o resultado final de tudo isso vai ser Jesus voltar para nos resgatar, para vivermos a eternidade. Vamos então trabalhar, e é muito trabalho para vocês. Por quê? Vou pedir para vocês na folha, trabalhar com um primeiro quadro. Então, o primeiro quadro você vai colocar na folha aquele momento da criação. Você vai desenhar trevas e uma luz bem forte irradiando e iluminando o local de trevas. No segundo quadrinho, você vai desenhar ali uma árvore e o homem e a mulher comendo a fruta, e então o coração deles se tornando trevas. No terceiro quadro, vocês vão desenhar uma cruz vazia. Uma cruz. E nessa cruz, de alguma maneira, com a sua criatividade, você vai fazer da cruz irradiando uma luz. E preenchendo uma pessoa que você vai desenhar. Então essa luz chegando ao coração de uma pessoa. Pode ser você no desenho. E o último quadrinho, você vai desenhar você com esse jato de luz. Não sei como você vai fazer, vai da sua criatividade. Na minha cabeça eu já desenhei o meu. Você vai fazer esse jato de luz chegando num grupo de pessoas, que são seus amigos. Então você desenha seus amigos e você perto deles com esse jato de luz chegando até eles. Tá bom? Muito trabalho, né? Enquanto isso nós vamos lendo a Bíblia,
conversando sobre o texto bíblico, e você vai trabalhando aí e vai entendendo depois porquê de tudo isso. Vamos ler o texto bíblico então, meus irmãos? Efésios capítulo 5, verso de 1 a 17 diz: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus e aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Oremos. Pai, acabamos de ler a Tua palavra, por isso te pedimos que o Senhor use o Teu servo para trazer luz àquilo que o Senhor quer nos ensinar, que possa aclarar o nosso entendimento, de tal maneira que entendamos quem somos e como devemos viver neste mundo caído. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu não sei se já pararam para pensar, mas a grande dificuldade do crente é ser quem ele foi chamado para ser. Sabe por quê? Porque sua identidade nem sempre reflete o caráter de Cristo, mas uma bagunça entre duas realidades existentes: a vida imitando a Deus e a vida imitando o mundo. Ou seja, os seus desejos quase sempre refletem dúvidas entre agradar a Deus ou agradar a si mesmo. No entanto, não é assim o caminho daquele que foi chamado e vocacionado por Deus. O que Paulo vai trazer aqui é esses dois mundos, mas alertando para quem somos: filhos da luz. E diante disso, como devemos viver? Não como idólatras, nécios ou insensatos. Pelo contrário, andando em amor e sendo sábios. É isso que Paulo vai trabalhar nesses versos. Mas entender o que Paulo está falando aqui se faz necessário olhar para todo o contexto, toda a linha de raciocínio que ele vem trabalhando desde o primeiro capítulo. Então veja comigo o que ele está trazendo à igreja de Éfeso e o que ele está ensinando, instruindo, repetindo muitas das vezes o mesmo ensinamento àqueles irmãos. Quando você vai para o primeiro capítulo, Paulo começa trazendo a obra de Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo na nossa salvação. E louvando a Deus por isso, porque nós somos salvos numa ação trinitária de Deus. Quando
Pai escolhe, o Filho morre e salva, e o Espírito aplica toda essa realidade em nosso coração. E depois disso, ele passa a orar, certo de que foi isso que Deus fez em nós, na nossa salvação. Agora Paulo ora para que tenha um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus, iluminando os olhos do coração para compreenderem a esperança do chamamento e a riqueza da glória da herança de Deus aos santos. No capítulo 2, ele reafirma que a obra de salvação nos proporcionou vida na morte, de filhos da desobediência para filhos de Deus. Na sequência, ele destaca que essa obra da cruz nos salva e nos une através da habitação do Espírito, a família da fé, da qual é composta agora não só de judeus, mas também de gentios. E ambos são co-herdeiros, membros do corpo e coparticipantes da promessa de Cristo por meio do Evangelho. E então ele volta a orar. E na segunda oração ele segue a mesma linha de pedido da primeira, pedindo que Cristo habite no coração pela fé, com as bases fincadas no amor de Deus, para compreenderem qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que como resultado eles possam ser transbordados da plenitude de Deus. Então ele fecha o primeiro capítulo e até o terceiro capítulo trazendo toda a base doutrinária daquilo que somos. Então, se você quer saber quem você é, os 3 primeiros capítulos te ensinou a esse respeito. E agora, quem nós somos já está claro. Agora, como devemos viver neste mundo caído é o que ele começa a traçar a partir do capítulo 4. Agora, na parte prática, então, ele enfatiza o andar de modo digno do Evangelho, que é, ele traz as características, como lemos na liturgia: humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz, porque somos um no Senhor. Na sequência, ele vai destacar a importância daqueles que receberam o dom de ensino, pois esses preparam os santos na unidade da fé, no conhecimento do Filho de Deus, com o objetivo, a fim de que todos se acheguem à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo, deixando de ser meninos, que são agitados por todos os lados, com o risco de seguir qualquer vento de doutrina. E então nos versos de 17 a 32, como lemos também na liturgia, no segundo texto, ele vai mostrar a importância nessa caminhada cristã, ser com o despojamento das práticas pecaminosas, porque essas obscurecem o nosso entendimento, para se revestir do novo homem, no espírito de entendimento, em justiça e retidão procedentes da verdade. Com isso, havendo abandono dos hábitos escravizadores, para no lugar desenvolver hábitos que glorificam a Deus. E ele vai seguir na sequência, até o capítulo 6, destacando o como devemos viver. Mas deixamos isso para as demais exposições. Ficando no texto que agora precede ao capítulo 4, nós temos aqui os versos de 1 até 21, trabalhando um conceito, uma ideia. No entanto, como o texto é muito rico e cheio de detalhes, nós vamos nos ater aqui dos versos de 1 até o 17, mesmo sabendo que a perícope vai até o 21. O tempo não nos permite olhar todas as nuances do texto, mas, entendendo que do verso 1 até o 17 nós temos uma estrutura para aprendermos coisas necessárias sobre o como viver, ficamos então assim, olhando os versos de 1 até o verso 7, no primeiro momento, entendendo que nós devemos ser imitadores de Deus, e os versos de 8 até 17, mostrando que nós devemos andar como sábios e não como necios.
Olha o verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Paulo, ele termina o seu argumento dos hábitos escravizadores, descrevendo as virtudes a serem exercidas no lugar das obras pecaminosas da carne. Verso 32, veja comigo. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Para que isso seja algo real e parte do seu estilo de vida, da sua identidade, você precisa então imitar a Deus. Por quê? Porque somos filhos e como filhos devemos andar em amor como filhos da luz. Para sermos filhos da luz, precisamos então andar à semelhança do nosso Pai. Assim como nós, filhos dos nossos pais terrenos, nós olhamos e tentamos nos espelhar neles e ser uma espécie de uma pequena realidade daquilo que ele já é como adulto, sendo ainda alguém que está desenvolvendo e crescendo. Assim nós precisamos também a semelhança da nossa vida espiritual com o nosso Pai Deus. E é isso que Paulo está chamando a atenção daqueles irmãos. Se vocês foram comprados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, habitados pelo Espírito Santo, para serem agora filhos de Deus, vocês têm que olhar para o Pai dos céus. Vocês têm que olhar para esse modelo, pois o modelo que vocês têm agora não é um modelo mundano, mas é um modelo divino. Vocês não são a representação daquilo que o mundo é, vocês são a representação daquilo que Deus em Cristo foi neste mundo caído, quando Cristo veio para ser o nosso modelo, o nosso exemplo. Ou seja, nós vamos imitar a Deus olhando para a pessoa de Cristo e o modo como Cristo viveu, quando aqui neste mundo caído, Ele sofreu as mesmas flechas do inimigo, mas sem pecado. Ele então passou por este mundo. Nós devemos olhar para esse modo e assim vivermos enquanto aqui caminhamos. Isso porque amar, eu preciso olhar para quem é amor. Para ser luz, eu preciso olhar para quem é luz. Para viver a verdade, eu preciso olhar para quem é a verdade. E tudo isso nós encontramos em Deus. Quando você vai para a carta de João, a primeira epístola de João, você vai encontrar João destacando que Deus é luz, que Deus é amor, que Deus é verdade. E sendo Deus, em seus atributos, tudo isso, nós como seus filhos devemos enxergar essa realidade, buscar essa realidade, imitando Ele enquanto aqui caminhamos. Por isso, nós devemos imitar a Deus e não o mundo. Porque imitar o mundo é ser mundo e imundo. Imitar ao Pai e ao seu Filho Jesus Cristo é ser santo e testemunha de Cristo. E veja então que nós não temos desculpas para achar que as virtudes que Deus estabelece para nós, através da habitação do Espírito, sejam difíceis de ser praticadas. Amor para com o meu irmão, longanimidade para com o meu irmão, perdão, bondade, mansidão, domínio próprio. Nós não temos desculpas para dizer, isso é muito difícil, é quase que impossível. Deus nos chama para imitá-lo, mas Deus era perfeito e não há nele pecado nenhum, mas eu carrego ainda a natureza pecaminosa e por conta disso eu não consigo. Então você não entendeu todo o aspecto da habitação de Deus na sua salvação, porque você de fato não consegue. Por isso que Deus deu o Espírito Santo para habitar em você, para que você pudesse não viver segundo a sua própria vontade, mas olhar para a vontade do Pai, caminhar diante da vontade do Pai, porque o Espírito de Deus aplica, Ele te convence da justiça e do juízo, Ele revela para você o caminho da verdade, Ele te comunica os frutos para você desenvolver.
Então não há desculpa. Há apenas a necessidade de exercitarmos esse modo digno do Evangelho, da qual fomos chamados a vivermos. Por isso que ele vai destacar aqui, ao imitar a Deus, nós temos que imitar porque houve um motivo para que fôssemos levados a sermos agora filhos da luz. E qual é o motivo? Ele diz, no verso 2, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ou seja, aquilo que era dívida minha e sua, foi paga na cruz, foi encravada na cruz. Logo, eu não tenho mais dívida, porque Cristo se ofereceu em nosso lugar, e Deus aceitou a oferta de Cristo na morte de cruz. Por isso, eu posso andar como Ele. Por isso, eu posso viver como Ele. Por isso, eu posso desenvolver as virtudes que Ele comunica a mim, neste mundo caído. Na sequência, ele volta-se agora, a partir do verso 3, nas demais práticas pecaminosas, insistindo para que mesmo diante de tanta tensão entre carne e espírito, nós não nos deixamos ir ou ser levados por atos pecaminosos, mas continuarmos no caminho da imitação, imitando a Deus. Os versos 3 e 4, então, ele destaca: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. A palavra impudicícia aqui, ela é porneia, e a palavra impureza aqui é acatarsia. Ambas refletem todo tipo de imoralidade sexual ilícita. Ou seja, todo tipo de sexualidade ou de prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus na criação, isso é condenado. Ou seja, nem sequer se nomeie entre vós. É isso que ele está dizendo. Mas perceba que ao citar tanto a impudicícia quanto a impureza, ele coloca aqui a cobiça. Por quê? Como Tiago 4 nos ensina, a cobiça, ela gerada no nosso coração, ela nos leva a desejar, nos leva a pensar, nos leva a materializar, nos leva a buscar o que é ilícito, aquilo que não convém. E qual é o imperativo no versículo? Nem sequer se nomeie entre vós. Esse verbo aqui, nomear, seguido da preposição aqui, entre, que é uma preposição de posição, nos revela algo impactante. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que isso sequer esteja no pensamento de vocês. Sequer na prática. Sabe quando você olhou para aquela mulher com olhar impuro? Você adulterou com ela, não é isso que o texto bíblico diz para nós? Ou seja, você pecou. Isso é prática de alguém que vive na desobediência. Não de alguém que foi lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro para imitar a Deus. Ou seja, isso não é a prática que Deus espera dos seus. E se estamos nessa prática, há um problema na nossa identidade, há uma confusão naquilo que somos. Vocês já pararam para pensar, adolescentes e jovens, principalmente, mas os pais precisam ouvir isso. Já pararam para pensar, por que na Escritura não tem namoro? Nós falamos sempre, mas na Escritura não tem namoro, mas hoje, por questões culturais, nós precisamos namorar para conhecer um ao outro. Quando você para pensar nisso, e vai lá para 1 Coríntios capítulo 7. Você já leu esse texto? Abre na sua Bíblia aí. Olha o que Paulo vai dizer aqui.
os versos 1 e 2. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, essa impureza que Paulo está falando em Efésios 5, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Ou seja, se no namoro há toques ilícitos, case ou separe. É isso. Case ou separe. Porque senão há fornicação. Se há fornicação, você só é uma representação do que é o mundo em você, e não daquilo que Cristo é em você. Ou seja, há um grande problema na sua identidade. Nós sabemos da importância do namoro. Mas o namoro, ele deve ser sem fornicação. Porque a partir do momento que há fornicação, é porneia. É pecado. Nem sequer se nomeie entre vós. É isso que o texto está dizendo. E veja como isso é um problema para nós. Porque quando solteiros, nós começamos a flertar com aquilo que é ilícito. Olhando, mas sabendo que não podemos ter, então passamos a buscar isso na internet, nas imagens, naquilo que eu posso me aproximar e ver. Mas a partir do momento que isso se torna uma busca para mim, isso mexe com os meus pensamentos. E a partir do momento que isso mexe com os meus pensamentos, eu vou mexer com os meus desejos e vou querer materializar isso de alguma maneira. E se então chegar a namorada, é nela que eu vou materializar. Ou seja, é nela que eu vou buscar de alguma maneira sentir o que eu senti só vendo, mas agora podendo sentir tocando. Veja como isso é muito sério. E Paulo está dizendo, nem sequer se nomeie entre vós pensamento ou prática. Mas ele não para por aí. Olha o que vem a seguir. Ele diz, sabei pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Agora ele vai mostrar que além da cobiça, além da vulgaridade que ele fala no verso 4, da conversação torpe, das palavras vãs ou chocarrices, que é você usar suas palavras de forma impura, naquele grupinho que às vezes você se encontra, e você é participante daquele grupo, mesmo não fazendo as mesmas piadas, mas rindo das piadas de baixo calão, você se assemelha a eles. Isso não deve estar diante de você. E agora ele diz que nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, aquele que já é um idólatra, já faz disso um estilo de vida, daquele que não tem mais condições de voltar para o caminho da graça, está na desgraça, e na desgraça vai ficar e vai morrer, afastado de Deus e punido no fogo do inferno. É isso que ele está dizendo. Ou seja, a pessoa que ele está descrevendo aqui agora, no verso 5, é aquela pessoa que não tem mais arrependimento. É idólatra, porque ele já vive como estilo de vida, não há uma centelha, não há a habitação do Espírito, e então ele vive para aquilo que ele já está condenado a viver. É o que Paulo vai dizer em Romanos 1, a partir ali dos versos 18 e seguintes, quando diz que Deus entregou tais homens às paixões infames, porque esses não têm arrependimento. Logo, aqueles que
se desviam do caminho por conta de uma fraqueza da fé, mas tem a habitação do Espírito, se lambuza com esses pecados, mas é confrontado com o Evangelho, se arrepende, para eles há perdão, eles voltam. Então Paulo traz aqui já um aspecto muito mais profundo para dizer, esses aqui não têm perdão. Se você começou a se lambuzar com essas coisas, volte, se o Espírito Santo habita em você. Volte agora, se arrependa do seu pecado, não cometa mais atos assim, ilícitos contra Deus. Volte. Mas ele não para por aí. Ele continua. E agora ele vai trazer a certeza do julgamento para aqueles que estão nessas práticas. Olha os versos 5 a 7. Então nós já lemos o 5, agora o verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participante com eles. Verso 5, ele diz que esses não herdarão o reino de Cristo de Deus. E agora ele está dizendo para que nós não nos enganemos com palavras vãs, porque por essas coisas Deus vai derramar juízo, ira. Ou seja, não sejamos levados por esses desejos pecaminosos. Não demos ouvidos àqueles que nos atraem para uma prática assim, porque essas coisas são vãs, e Deus derrama juízo sobre eles. Então no verso 5 ele diz que o juízo é aqueles que já não são de Deus, e que vivem em tal prática como estilo de vida, esses não herdarão o reino dos céus. E agora aqueles que se deixam ser levados por tais práticas, e se lambuzam nessa realidade, vocês são filhos desobedientes, e vocês vão receber a ira de Deus sobre cada prática pecaminosa que vocês tiverem. Veja como isso é muito sério. O que Paulo está trazendo aqui para nós, queridos, é que o Evangelho não é simples de ser vivido, não é fácil de ser buscado, mas nós temos que assim viver. Porque nós não nos assemelhamos ao mundo, mas no mundo nós refletimos a luz do Senhor. É isso que as crianças estão desenhando. Por isso que ele diz lá atrás que isso não convém a santos, no versículo 3, e que ao contrário daquela prática nós temos que ter ações de graças. Porque esse é o caminho do crente, esse é o caminho do escolhido de Deus, esse é o caminho do transformado pelo sangue do Cordeiro. É assim que nós devemos viver. E ele traz aqui um argumento para mostrar como então nós temos que ter essa realidade bem clara no nosso coração. Versos 8 em diante, mas lendo o verso 8. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos na luz. Veja que ele passa a dar uma razão adicional para não se envolverem na má conduta de pessoas imorais. Como? Olhando para o passado e para o presente. Antes, trevas, agora, luz. E veja que ele diz, sois luz, não é uma condicional. Aqui é uma afirmação. Os filhos de Deus são luz e ponto, acabou. Se a luz não está refletindo, porque você está flertando com o pecado. Vocês são luz, porque quem fez luz em você foi Deus, através do seu Filho Jesus, na cruz do Calvário, e na aplicação da obra dele, através da habitação do Espírito. Então essas figuras das trevas e da luz representam a realidade dos que estão em Cristo ou dos que não estão. As trevas é a totalidade da nossa natureza pecaminosa antes da regeneração, e a luz é a representação de todos aqueles que foram iluminados pelo Espírito Santo. Veja que Paulo aqui ele retoma o que no capítulo 2 ele havia ensinado. Deus em Cristo nos resgatou da morte, concedendo vida. Nós somos luz. E por que luz? Luz é uma figura interessante.
Luz é aquela figura que purifica, que ilumina, que aquece, que aponta direção, avisa sobre os perigos e produz vida. E Deus é luz, por isso os seus filhos são luz. Não é uma condição, mas uma realidade. Por isso que o Espírito habita em nós. Mas como andar como filhos da luz? É o que ele diz nos versos seguintes. Ele diz: o fruto, no verso 9, da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Ele representa aqui agora parte dos frutos e das virtudes da bondade, justiça e verdade, que são atributos comunicáveis de Deus aos santos, aos seus filhos. E veja que ele diz no verso 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Ou seja, vocês vão receber a bondade, a justiça, a verdade, para vocês conhecerem, desfrutarem, colocarem em prática na realidade com Deus e na realidade com o seu próximo. Fazendo assim, vocês vão provar e ver como isso é bom e agradável ao Senhor. Ou seja, o que deve compor a realidade da nossa identidade é de fato aquilo que é a verdade em nós, do que é a bondade em nós, do que é a justiça de Deus em nós. Ou seja, é isso que é a minha e a sua identidade. E olha que interessante, os versos 11 e 12. Paulo diz: e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto o só referia vergonha. Mas eu destaco aqui o fato dele dizer que aqueles que vivem de modo a ter bondade, justiça e verdade na prática, eles serão instrumentos de Deus para o quê? Reprovar trevas. Ou seja, Deus nos chamou como luzeiros neste mundo para quê? Reprovar trevas. Ou seja, nós não termos as trevas conduzindo a nossa vida, mas a bondade, a verdade e a justiça, e diante daqueles que não são de Deus, levá-los à compreensão que as trevas estão para eles como algo a levá-los para longe de Deus, mas a luz para aproximá-los de Deus. Então olhem para mim, olhe para a minha luz, e essa luz vai reprovar essas trevas que há no coração do outro. Você já parou para pensar que há um aspecto profundo na certeza de que você é a luz neste mundo? Você não é a luz tão somente para brilhar alguma coisa. Você é a luz para brilhar Deus. É Deus que você vai brilhar nos seus atos, na sua busca, na sua relação com a sua namorada, com a sua esposa, com os seus filhos, com a sua igreja. Essa é a sua identidade. Por isso que ele vai dizer agora, no verso 13 e 14. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Logo, ele vai dizer: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. O que Paulo está dizendo aqui? Quando ele fala que a luz reprova trevas, e ele diz desperta ao tu que dormes, ele está dizendo, você que está caminhando nessa linha tênue, se lambuzando com o pecado, você precisa despertar. E quando ele diz aqui desperta ó tu que dormes, ele está trazendo a realidade de que quando nós estávamos sem Deus, nós estávamos dormindo, nós estávamos apagados, mortos, mas agora através de Cristo fomos despertados. Por isso que Cristo nos ilumina. Ou seja, desperta você que já foi acordado pela luz do Senhor, mas que agora está permitindo que essa luz se apague. Desperta já, para que você não seja uma representação do mundo, mas no mundo uma representação de Cristo. Você é luz, e como luz você deve clarear essas trevas.
espalhadas neste mundo. E aí ele então conclui, dizendo no verso 14: vede prudentemente como andais, não como necios, em si como sábios, que buscam remir o tempo, sabendo da maldade dos nossos dias. Olha o que ele diz: vocês precisam ver, mas o ver é ver com prudência, com cuidado. Ver com cuidado, porque os dias são maus. Ou seja, você precisa andar por este caminho como sábio, porque o sábio ele tem a prudência enraizado nele. E assim, quando ele sai caminhando, ele sabe prudentemente se preparar e ser dirigido para não se desviar por caminhos tortuosos, pegando atalhos que vão dar em nada, buscando ruas em que se encontrarão perdidos. Então o sábio é aquele que tem em sua essência a realidade de Deus, porque o Senhor Jesus é a personificação da sabedoria, e por isso com prudência ele enxerga, ele se prepara, ele se dirige de acordo com todo o caminho que Deus estabelece na sua Escritura, para prudentemente lutar e escolher as melhores coisas diante desse mundo mau, como sábio, não como nécio. Ele fala aqui do conceito do remir. Remir do tempo porque os dias são maus. O verbo remir aqui é a ideia de comprar de volta, muito usado naquele tempo para os mercadores, para eles escolherem a melhor mercadoria. Então eles vão remir para escolher a melhor mercadoria que deveriam comprar. A ideia de usar o tempo aqui é Paulo dizer: vocês têm que, dentro do tempo que passa, que você não pode se arrepender porque passou, saber que enquanto ele está passando, você está escolhendo a melhor forma de viver. Como? Comprando e desenvolvendo as virtudes de Deus. Ou seja, enquanto o tempo está passando, você está escolhendo a bondade, a mansidão, o domínio próprio, o amor, a paz, para desenvolver com os seus, para que você não se arrependa depois do tempo passado de uma palavra mal falada, de uma ação que machucou o seu irmão, mas para naquele momento do tempo você usá-lo da melhor maneira, porque você é luz que brilha na escuridão. É isso que ele está dizendo. E esse é o caminho do sábio. E as pessoas sábias, além disso, ele fecha para nós com o versículo 17. Eles entendem a vontade de Deus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E aqui ele fala da vontade do Senhor, tanto a vontade do Senhor, que é aquela geral, que está toda revelada na Escritura, que eu sei qual é, e que eu devo buscar viver diante dela, como aquela vontade particular, que eu tenho princípios na Escritura que vão me nortear. Por exemplo, a escolha de um emprego, a escolha com quem eu vou me relacionar para casar, a escolha da faculdade que eu vou fazer. Tudo isso nós não temos revelado de forma geral na Escritura, particular sim, com princípios. E eu pego esses princípios e tomo esses princípios para serem norteadores na minha escolha. Ou seja, o sábio que vive então diante de Deus, que não tem o pecado ofuscando a sua mente e levando a desejar escolhas erradas, vai saber diante da vontade de Deus, tanto geral como particular, fazer as melhores escolhas dentro do tempo que Deus nos permite viver aqui. Esse é o padrão. Isso é andar como filho da luz. É esse modo que Deus espera de nós. Concluo dizendo, queridos, que o padrão é elevado. De fato é elevado. E deve ser.
Afinal, na obra de Cristo Jesus na cruz, nos resgatando com seu próprio sangue, Ele tomou o cálice da ira de Deus, encravando no madeiro todo escrito de dívida que era contra nós. E assim fomos separados por esse sangue. Somos habitados pelo Espírito Santo, que nos convence da justiça e do juízo. E além disso, é um motor que nos faz irradiar luz enquanto andamos neste mundo de trevas. Não é uma vida de fantasia, mas uma realidade de combate entre dois lados, luz e trevas. Por isso, faça uma avaliação em sua vida com Deus. Tome cuidado com o oculto, na solteirice, no casamento ou no namoro em fornicação, porque isso ofusca a luz e você se perde em sua identidade, naquilo que você é e do modo como você deve viver. Por isso, o meu alerta a vocês, e foi assim para mim na leitura e na meditação desse texto: parem agora. Parem agora e peça ajuda, primeiramente a Deus, e na sequência aos seus líderes espirituais, para te tirar do poço, do lamaçal de pecado, daquilo que você está em oculto fazendo com a sua namorada, daquilo que em oculto você está fazendo, mesmo casado, contra a sua esposa, ou sua esposa contra o seu marido, buscando coisas ilícitas. Pare agora, se você tem o Espírito Santo de Deus, porque se você tem a habitação do Espírito, essa mensagem vai entrar no teu coração e vai mover você ao arrependimento. Mas se você não tem, se desespere, porque se isso não mover você, que está na prática do pecado, a mudar, se desespere, porque o inferno pode ser o caminho que você está trilhando. Mas, como todo evangelho chama para a realidade da graça, talvez aqui seja hoje o convite para você desfrutar da graça bendita de um Deus que comprou você com o precioso sangue dele, para você ser um imitador de Deus. Há um convite. Em meio a esse desespero, há um convite. E o convite que o evangelho nos faz é: venha já para a graça. Saia da desgraça e desfrute da graça bendita de um Deus que doa vida àqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Que assim seja. A mim e cada um de vocês, presente neste culto, ou você que nos acompanha pela internet. Esse é o padrão, elevado, mas necessário, enquanto caminhamos rumo aos céus. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.